Nós vamos conversar sobre a parte econômica com quem entende, gente. Com Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Secretário, boa noite. Muito obrigada por atender o nosso pedido e trago um bastidor para vocês, ainda foi em cima da hora, muito gentil, muito obrigada, boa noite. Secretário, eu queria que o senhor nos explicasse, que a gente tentasse entender, assim, de quanto dinheiro, do que o governo precisa para fechar as contas. Ele precisa do IOF, ele precisa daquelas medidas que estão na medida provisória, ele precisa de redução de gastos tributários, exatamente de quantos bilhões nós estamos falando, de que medidas nós estamos falando. Eu não ouço o secretário, acho que o som dele está fechado. Agora sim, acho que agora foi. Agora sim, secretário, então, estamos ouvindo. Então, primeiro, boa noite, Raquel, boa noite a todos que estão participando do programa e todo mundo que está nos assistindo. A questão do IOF, ela não é meramente uma questão fiscal e arrecadatória. A agenda do Ministério da Fazenda tem sido, desde 2023, a de fechar brechas que beneficiam grupos ou poucas pessoas que conseguem, através dessas brechas, não pagar o que a maior parte ou quase totalidade da população paga de impostos. E o EOF, ele se enquadra nessa agenda, né, de combater essas brechas, esses privilégios que a gente encontrou na estrutura tributária assim que a gente chegou aqui no Ministério da Fazenda. Obviamente, ele tem um efeito fiscal que contribui para nós conseguirmos alcançar o equilíbrio das contas públicas. Mas ele sozinho não tem o poder de resolver todos os problemas. Nós estamos com uma agenda que vai além do IOF, né? Por exemplo, na MP que nós mandamos, nós estamos tratando o tema da tributação sobre as bets. Nós estamos tratando o tema de reduzir o benefício para alguns títulos, alguns produtos financeiros que hoje são isentos e que, a partir dessa mudança, passam a ser incentivados, mas não totalmente isentos de imposto. Então, é um conjunto de medidas. Essas medidas elas têm impacto tanto em 2025 quanto em 2026. E elas são, sim, importantes para nós recuperarmos o que o Brasil perdeu de arrecadação federal ao longo do tempo. Só para você ter uma ideia, Raquel, a arrecadação do governo chefe federal já chegou a ser superior a 19% do PIB, lá nos anos de 2010, começo dos anos da década de 2010. E quando nós assumimos, em 2023, a projeção do orçamento que o Paulo Guedes havia mandado era de uma receita líquida do governo federal de 17% do PIB. Ou seja, 2%, mais de 2% menor do que já foi no passado e mais de 1,5% menor do que foi no último ano do governo Bolsonaro. Então, o que nós estamos fazendo é recompor a arrecadação. Como? Fechando essas brechas e cobrando de quem não paga, de quem ganha muito e paga pouco. Ao mesmo tempo, nós estamos aprovando reformas para isentar ou reduzir a tributação de quem hoje ganha pouco e paga muito. É o que nós fizemos com a reforma sobre o consumo, ao permitir a devolução do imposto para os mais pobres e isentar a cesta básica, e é o que nós estamos fazendo agora na nossa proposta de reforma sobre a renda, ao isentar quem ganha até 5 mil e reduzir o imposto de renda de quem ganha até 7 mil. Então, o IOF não tem que ser pensado isoladamente. Ele faz parte de uma agenda, né, mais ampla de combate à injustiça tributária. E vou ressaltar um tema muito importante aqui, Raquel. Ele não afeta pessoas físicas. Ou seja, se uma pessoa vai pegar crédito no banco, crédito pessoal, ou cartão de crédito, ou entrou no cheque especial, essa mudança no IOF não afeta em nada ela. Nós circunscrevemos essa mudança do IOF a alguns produtos e algumas operações de crédito
que estavam de alguma forma fugindo, escapando ou desalinhadas em relação à própria tributação da pessoa física. Então, quando eu vejo alguns analistas falando, isso vai encarecer o crédito para o consumidor, vai encarecer o cheque especial, é mentira, é mentira. A forma que nós fizemos o IOF não afeta em nada as pessoas físicas. Secretário, eu entendi toda a lógica que o senhor está falando da justiça tributária e das várias medidas do governo, mas eu queria saber o tamanho do rombo mesmo. Existe um número hoje na Fazenda do quanto essa arrecadação tem que ser recomposta, juntando o IOF, as medidas da MP e outros mecanismos? Veja, Raquel, hoje nós temos, no último relatório bimestral do Tesouro Nacional, nós tivemos 10 bilhões de reais de bloqueio de gastos públicos, e esse bloqueio é uma consequência de alguns gastos que estão crescendo acima do limite do arcabouço, portanto a gente tem que bloquear outros, certo? E 20 bilhões de reais de contingenciamento, que é o quanto a gente precisa segurar as despesas públicas para alcançar a meta de resultado primário. Então, nós estamos falando nesse ano, se nós quisermos reduzir esse contingenciamento, que obviamente afeta o funcionamento da máquina pública de várias instâncias, principalmente, por exemplo, a defesa tem sido muito afetada por esses contingenciamentos, né? Se nós quisermos rever esse contingenciamento, nós precisamos criar um horizonte de recomposição, de recuperação da arrecadação em torno de 20 bilhões. O IOF, junto com a MP, ele tem esse potencial, mas a gente não pode pensar só em 2025. 2026, o desafio fiscal do Brasil, que nós, como governo, junto com o Congresso Nacional, nos colocamos, é maior, porque nós estamos prevendo obter pela primeira vez um resultado primário real, né? Um resultado primário concreto e estrutural no ano de 2026. E para isso é importante que esse processo de correção das distorções tributárias prossiga para que nós tenhamos receita suficiente para entregar, dentro dos termos do arcabouço fiscal, o resultado de superávit primário que nós queremos entregar em 2026. Secretário, boa noite. A ofensiva do governo na opinião pública parece estar funcionando aí, está dando um avanço aí no Congresso, né? E hoje foi falado em Brasília que o projeto de isenção de imposto de renda, ele pode avançar, e estão falando que pode incluir algumas partes do decreto do IOF, ele seria incluído nesse projeto. Quais seriam os projetos, as medidas de IOF mais fundamentais, importantes, que você tem esperança de entrar nesse projeto, junto com o do imposto de renda? Veja, eu não entendo que nós devamos misturar necessariamente as duas coisas, porque a questão do IOF vai ser debatida em audiência chamada pelo Supremo Tribunal Federal para que o governo esclareça, né, a constitucionalidade da medida tomada. E nós temos toda a convicção e confiança de que o decreto do IOF é constitucional. Vou repetir aqui. Ele não afeta pessoas físicas, diferente do que, por exemplo, o governo Bolsonaro fez durante a pandemia, onde ele aumentou o IOF, afetando as pessoas físicas. E isso não foi questionado, certo? E ele falava que era para financiar o gasto do auxílio emergencial. Dessa vez, né, o nosso decreto do IOF, ele apenas corrige um conjunto de distorções. Vou dar 2 exemplos de distorções aqui. Primeiro exemplo, nós temos uma operação de crédito, que todo mundo que é do ramo sabe que é uma operação de crédito, conhecida como risco sacado. Para quem não se lembra, essa operação de crédito chamada risco sacado foi o tipo de operação que deu aquele problema na Americanas, uns 2 anos atrás, quando teve a crise nas Americanas, porque esses créditos não eram adequadamente contabilizados. E na nossa forma de ver,
Isso é um crédito, é uma operação de crédito e, portanto, tem que incidir IOF, certo? Nós calibramos, junto com o setor, discussão com o Congresso, uma alíquota compatível, né? Mas ela não pode ela não ser taxada e outra operação de crédito, que também é de crédito, ser taxada com o IOF. É uma desigualdade, uma distorção que a gente não pode alimentar até sob pena de acontecer o que aconteceu com Americanas. E outra distorção está no VGBL, que é aqueles fundos de previdência privado que as pessoas usam para melhorar a sua aposentadoria ou mesmo para se aposentar. O que acontece? A partir do momento em que nós fizemos, pela primeira vez na história, a taxação dos fundos offshore e dos fundos fechados, dos super ricos, que não pagavam imposto, alguns deles começaram a tirar os recursos desses fundos e procurar outro investimento que não pagava imposto. E aí eles distorceram um instrumento que é um instrumento para as pessoas se aposentarem. Então, em vez de usar para se aposentar, eles usaram para manter o seu estoque de riqueza sem pagar imposto. O que nós fizemos? Nós estamos falando assim, aportes de até R$600 mil por ano no VGBL, continua a mesma regra atual. Agora, aportes superiores vão pagar IOF. Por quê? Porque aportes até 600 mil são 99,3% dos CPFs. Quase todo mundo que investe em VGBL são pessoas de classe média que querem melhorar a sua aposentadoria e estão usando o instrumento de forma correta. Mas tem 0,7% dos aportes que são de valores muito superiores a isso e representam 1/3 dos valores aportados no VGBL, o que mostra que há uma distorção na utilização desse instrumento. Então, nós estamos fazendo uma regulação desse setor através do IOF. Por isso que eu não queria misturar as duas coisas. Eu acho que o IOF vai ser tratado junto ao Supremo, nessa audiência de conciliação, onde nós vamos demonstrar o caráter regulatório das medidas que nós tomamos. E o imposto de renda, evidentemente, tem um amplo debate e o relator do projeto, o deputado Arthur Lira, tem demonstrado o desejo de pautar essa matéria, de votar essa matéria. Nós apresentamos uma proposta, que eu acho que é uma proposta muito equilibrada, e vamos debater com o relator e com o Congresso a importância dessa aprovação de a isenção de 5 mil, que beneficia 10 milhões de pessoas, a redução do imposto para quem ganha até 7 mil, que beneficia mais 5 milhões de pessoas, e a cobrança de uma alíquota mínima de até 10%, que incide sobre 140 mil pessoas. Então é disso que a gente está falando, e é esse projeto que eu acho que tem que ser discutido pela sociedade no Congresso Nacional. Carla tem uma pergunta para o senhor. Secretário, mudando um pouco de tema, hoje o presidente do BC, Gabriel Galípolo, ele reiterou uma avaliação que ele já tinha feito anteriormente de que os canais de transmissão da política monetária estão obstruídos, ou seja, que o BC aumenta a Selic, mas isso não caso é o efeito esperado. Ele citou, por exemplo, o crédito rotativo das famílias, né, que os juros enfim, superam muito a Selic e não são tão sensíveis à taxa básica. Eu queria saber se o senhor... E aí ele disse ainda que não há uma bala de prata para desfazer algumas dessas distorções. O senhor concorda com essa avaliação, pensando que o governo, o presidente Lula, sempre manifesta a preocupação com os juros altos? Veja, esse é um tema muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho assim, o Brasil já teve uma situação, né, no passado onde uma parte relevante do crédito não respondia à política monetária. Hoje, isso é um pouco diferente, né? Mesmo os créditos do BNDES, por exemplo, a grande maioria dos créditos do BNDES são atrelados à política monetária, porque nós temos a chamada TLP, a taxa de longo prazo, que é a taxa que o BNDES oferta, que varia conforme a rentabilidade dos títulos da dívida pública que estão atrelados à taxa de curto prazo, de alguma forma. Então, esse entupimento dos canais mudou ao longo do tempo. Eu acho que o que eu li que o presidente Gabriel colocou é que existem algumas modalidades de crédito cujo spread, a diferença entre o custo da operação e a taxa do tomador é tão grande, o spread é tão grande, que uma variação na taxa Selic impacta pouco
digamos assim, a parcela que é paga pelo tomador, né? Mas até por isso que o governo federal tem avançado numa agenda de modernização do sistema de crédito brasileiro, por exemplo, com a criação do crédito consignado para o trabalhador privado, né, da iniciativa privada, que tem taxas de juros infinitamente inferiores àquelas verificadas num num cartão de crédito, num cheque especial, etc. Que é exatamente para reduzir esse spread. Agora, todo o sistema de garantias está entrando, vai reduzir ainda mais a taxa de juros dessa modalidade e aproximar o crédito que as pessoas tomam da taxa básica de juros, fazendo com que a potência da taxa de juros aumente, mas também com que o endividamento e o peso do pagamento de juros no orçamento das famílias se reduza. Nós fizemos isso com as empresas, nós criamos o Procrédito, que é uma linha de crédito para empresas até com faturamento até R$360 mil. Nós fortalecemos e ampliamos o Pronamp, nós temos o PEAC, que é outra linha de crédito para pequenas e médias empresas no BNDES. Então, nós estamos falando de um conjunto de linhas de crédito que estão muito mais próximas e atreladas à Selic. Por exemplo, só para vocês terem ideia, o Pronamp cobra Selic mais 6. O Procred cobra Selic mais 5. Então, quando você muda a Selic, obviamente, você acaba afetando o custo dessas políticas e, portanto, a potência da política monetária aumenta. Secretário, só um minutinho, fica com a gente. Quem está nos acompanhando pela TV, é um rápido intervalo aqui no Poder e Mercado. A gente volta já já. Secretário, não ficou muito claro para mim. O senhor concorda ou discorda do presidente Gabriel Galípolo quando ele diz que a política monetária está com a sua potência mais fraca? Não, no Brasil, a política monetária há muito tempo tem esse debate sobre a potência da política monetária. Eu acho que ela já foi até menor no passado, porque você teve outras formas, né, de definir taxa de juros que não eram selicadas. Mas hoje você tem outros problemas e o presidente está apontando esses problemas. Um deles é esse distanciamento entre o custo do tomador e a taxa básica de juros, que faz com que um aumento na taxa básica de juros tenha pouco impacto no custo final do tomador. Outro é o enorme volume de títulos isentos, que inclusive concorrem com os títulos do Tesouro Nacional, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje o volume de títulos isentos é algo em torno de 1,77 trilhões de reais, o estoque, certo? E isso gera um gasto tributário, né, um benefício tributário para quem compra esses títulos, que gira em torno de 41 bilhões de reais por ano. Então, obviamente, esses são fatores que não existiam no passado. Existiam fatores no passado que não existem mais, mas existem outros que existem hoje e não existiam no passado. Então, eu acho que o presidente está olhando esse conjunto de fatores para analisar qual vai ser o impacto da política monetária na atividade, nos preços e no mercado de crédito. Secretário, a gente está quase voltando do intervalo. Eu vou formulando aqui já a pergunta, essa resposta pode já vir depois do nosso break. Queria voltar para as contas públicas, mas eu queria entrar na questão do gasto, porque quando sentar o governo e o Congresso sentar ali na conciliação do Supremo, vai ter um debate, porque o Congresso tem insistido muito de que o governo precisa fazer reformas estruturais de corte de gasto. O senhor disse recentemente numa entrevista que desvincular o salário mínimo da Previdência está descartado, também estaria descartado mexer nos pisos de saúde e educação. O que eu queria entender, então, é que espaço que o governo vê de reforma estrutural de gasto. Porque o senhor mencionou várias coisas onde poderia se aumentar a arrecadação ou diminuir o gasto tributário. Mas o senhor vê algum espaço para redução estrutural de gasto? A gente está quase voltando no intervalo e aí o senhor já faz a sua resposta toda já no retorno do nosso intervalo. Alguém me dá o tempo? Já estamos voltando. Secretário, o senhor quer começar e aí a gente termina? Vamos voltar, só um minutinho. Voltando.
reunindo todos os nossos públicos aqui, YouTube, internet, todas as nossas redes e você que está na TV nos acompanhando. Eu tenho uma pergunta aqui para o secretário que é a seguinte, para a gente fechar aqui o nosso programa. Secretário, o senhor vê espaço para corte de gasto, para reformas estruturais de corte de gasto? Veja, Raquel, nós estamos com uma agenda que nós aprovamos em grande medida no Congresso no ano passado, né, de controle no ritmo de crescimento das despesas obrigatórias. Né? Nós aprovamos ano passado, há 6 meses atrás, às vezes as pessoas esquecem, mas no final do ano passado nós aprovamos uma PEC e 2 projetos de lei, tá? Para conter o crescimento de algumas despesas que nós entendemos que estão crescendo de maneira acima do seu histórico e de maneira um pouco fora da sua normalidade. Então, nós até alteramos a regra de crescimento do salário mínimo, que é algo totalmente estrutural, né? E nessa MP que nós enviamos para o Congresso Nacional, nós temos medidas também relacionadas ao lado do gasto, como, por exemplo, medidas ligadas ao tema do seguro-defeso, ao tema de incluir o pé de meia no piso da educação, ao tema do Comprev e outros temas que geram uma economia importante para o governo federal do ponto de vista das despesas. Então, quando se cobra do governo que ele tem uma agenda voltada para o controle das despesas, eu sempre gosto de lembrar que, em primeiro lugar, nós aprovamos um arcabouço fiscal que limita o crescimento das despesas, certo? Tem uma regra para o crescimento das despesas que o governo está cumprindo, mesmo que para isso ele tenha que bloquear gastos. Aprovamos no final do ano passado uma PEC e 2 projetos de lei corrigindo várias distorções em programas sociais, etc., para reduzir o crescimento de gasto. Uma parte do que a gente mandou, o Congresso não aprovou, mas uma parte ele aprovou. Secretário. Certo? E agora, na MP, mandamos novamente medidas de contenção de gasto. Tudo isso é estrutural, nada é conjuntural. Certo? Então, existe uma agenda. Agora, o que nós estamos falando é o seguinte, a agenda que vai promover, né, o equilíbrio das contas públicas ao longo do tempo é uma combinação de um equilíbrio do ponto de vista do gasto, cumprindo o arcabouço fiscal, e uma recomposição da receita cobrando de quem não paga. Essa parte na verdade, politicamente mais sensível. Secretário, porque quem não paga tem muito poder e não paga por um motivo, né? Me perdoe, mas o tempo acabou. O papo estava super interessante. Eu agradeço demais ao secretário Guilherme Mello, nossa querida Carla Araújo em Brasília, minha amiga Mariana Barbosa. Poder e Mercado fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Beijo grande a todos.